Bom, esta é a quinta aula da parte 1 do minicurso. Eu acredito que com mais uma aula, ao todo com 6 aulas, a gente encerre a parte 1. Antes de dar continuidade, agora que a gente vai mergulhar mesmo numa abstração bastante aguda, digamos assim, bastante explícita, né? Já que a gente, como eu ressaltei logo no início do curso, a gente não tem como observar o universo na escala de Planck, na escala planckiana. A única forma de você tentar obter resultados é usando teoria. E a teoria, no caso, ela se apoia fortemente na matemática da dualidade ADS-CP. Aliás, se apoia em dualidades. A gente vai encontrar mais de uma dualidade aqui. As dualidades são importantes porque sempre você tem como fugir de uma formulação complicada, né, e encontrar no espaço dual a formulação do mesmo tipo de problema de forma mais simples. Isso acontece, inclusive, na própria mecânica quântica, né? Na dualidade do espaço de momentos para o espaço de coordenadas, né? Que é feita, materializada através das transformadas de Fourier, direta e inversa, já é bastante bem conhecida desde o início do século XX, desde o trabalho de John von Neumann, explicitamente, né? Então, eu só queria fazer uma observação, que a gente também não vai ficar só apoiado na teoria. A gente já viu a questão da emergência, né, da gravidade a partir do emaranhamento, e começamos a falar também na emergência do emaranhamento a partir da gravidade. Esse é um tema bastante atual, bastante quente, digamos assim. Eu citei 2 grupos principais que estão buscando experimentalmente fazer essa transição entre o emaranhamento e a gravidade, simplesmente formando setups, quer dizer, aparatos experimentais, em que o mundo clássico pode ser reduzido ao mínimo, usando partículas macroscópicas. Macroscópico, que eu digo, é na escala de nanômetros, né? 10 a menos 9 metros, mas é 1 grau, é 10 vezes, né, acima, por exemplo, do raio do átomo, que é de um angstrom, 10 a menos 10 metros. Um dos grupos é do Aspelmayer, na Universidade de Viena, o outro grupo é do Novotny, no ETH, em Zürich, na Suíça, né? Aspelmayer, ele, em 2022, colocou num artigo bastante simples de ser entendido como é que ele pretende usar as técnicas no tempo real, no sentido de um controle quântico otimizado do movimento mecânico de duas nanopartículas à temperatura ambiente, desde que se comprove a interação dessas duas nanopartículas simplesmente através do emaranhamento. É um conjunto de técnicas bastante sutis, né, bastante difíceis, que usa pinças ópticas, né, manter as partículas levitadas. Em levitação, são partículas dielétricas, né, em geral são partículas de sílica, né, de vidro,
SiO2, são de elétrons, então elas sujeitas a um campo elétrico de efeito contrário ao do campo gravitacional, elas podem ser mantidas em levitação. E as pinças ópticas, com os lasers, muito calibrados, né, muito especificamente montados com essa finalidade, elas são levadas a praticamente um estado fundamental, né? A agitação térmica dessas partículas é minimizada. Então, o que sobra realmente, o que sobrará, ainda não foi atingido esse nível, né? O que sobrará realmente em termos de interação entre elas será o emaranhamento. É uma vertente muito atual, no sentido de demonstrar que a gravidade possui realmente um fundamento quântico. Mas vamos em frente. Agora eu vou reproduzir livremente esse artigo de 2021, que expõe de forma muito clara, embora muito rebuscada matematicamente, um conceito de filamentos de bits. Na verdade, filamentos de qubits, né? Bits quânticos, usando o emaranhamento de um modelo holográfico do universo, que eu já citei antes, né? A referência está aqui, para quem quiser ler o artigo original, mas eu vou fazer uma apresentação sucinta, não vou apresentar o artigo inteiro, mas as partes principais dele, para a gente absorver esse ambiente de ilações e deduções teóricas nesse universo da gravidade quântica. Bom, como eu já falei, um resultado fundamental obtido em 2006 por dois matemáticos japoneses, Ryu e Takayanagi, foi uma forma para a entropia generalizada, que, na verdade, ela generaliza a entropia de Hawking, Bekenstein, né, para um buraco negro. A gente vai falar com uma certa frequência, já vem falando, inclusive, em buracos negros, mas o motivo, inclusive, esse é um fator que aproxima muito a cosmologia da gravidade quântica. Simplesmente porque na vizinhança de um buraco negro, na vizinhança do seu horizonte de eventos, a energia gravitacional é muito alta, a curvatura do espaço é muito acentuada. Então, é uma região em que a gente pode, com, digamos assim, maior profundidade, tentar visualizar essas manifestações quânticas na presença da interação gravitacional. Então, esse artigo apresenta uma variação, na verdade. Nós já falamos variedade, mas variedade a gente está usando aqui em outro sentido, no sentido de superfície generalizada, de Riemann, ou pseudo-riemanniano, mas é uma variação dessa entropia de Ryu-Takayanagi, uma variação dual, né, em termos de filamentos, não mais em termos de superfícies mínimas, superfície do bojo. Se mantém o princípio holográfico, mas a gente vai ver como se obtém uma nova representação, na verdade, uma representação dual de um resultado já conhecido, que é essa entropia generalizada. Então, nisso, a gente vai usar uma noção generalizada de fluxo, né? E o fluxo a gente conhece da
mecânica dos fluidos, né? Um fluxo é alguma coisa que flui entre uma fonte e um sumidouro. No caso, esse fluxo vai ser uma entidade matemática. A gente vai usar um teorema da otimização linear, chamado teorema do fluxo máximo do corte mínimo, abreviadamente em inglês, fluxo max, max flux min cut, ou max flux cut min, como quiserem. Mas é um teorema que vai ser fundamental para a gente otimizar essa apresentação dual da entropia generalizada de Hawking e de Ryuk-Takayanagi em termos de filamentos de bits, ou como dizem os autores do artigo, de qubits. O interessante é que esses filamentos de bits são limitados inferiormente pela espessura do comprimento de Planck, que é inteiramente coerente com a representação quântica, né? E inteiramente coerente quando a gente busca uma física de gravidade quântica sem singularidade. Ou seja, é como se fosse um cutoff no infravermelho. Abaixo do comprimento de Planck não há física. Então, essa interpretação ela vai admitir uma descrição em termos da linguagem da teoria da informação, o próprio título do artigo Grandis, né, falando em qubits, especialmente o fato de que as correções de erro quântico podem ser capturadas em termos da destilação do estado de Bohr. A destilação é um processo bastante conhecido em teoria da informação, principalmente quântica, né? Que a gente pode descrever como sendo a transformação aproximada de estados emaranhados em pares de Bell puros. Eu vou fazer uma apresentação sucinta mais adiante do que são os pares de Bell, que são entidades fundamentais no estudo do emaranhamento quântico. Bom, o emaranhamento quântico, de certa forma, é um pleonasmo, né? O emaranhamento é sempre quântico. E usando o teorema clássico Max Flow min cut. Então, ao final, a gente vai usar um formalismo específico da relatividade geral, formalismo de E. Wald. Wald é autor de um dos clássicos, um dos livros clássicos de relatividade geral. Esse formalismo, que é clássico também, vai ser usado para mostrar que, em casos em que se pode definir um hamiltoniano modular, também eu vou explicar sucintamente o que vem a ser, sempre existe uma solução canônica ao programa linear, programa de otimização linear, que explore a propriedade da localidade no Bohr. Bom, juntando isso tudo com os resultados que eu já mostrei, são fundamentais do Swinnow e do Hansdonk, a gente vai mostrar que a consistência dessa particular solução requer que as equações de Einstein semiclássicas sejam válidas para todo estado quântico perturbativamente consistente no Bohr. Então, como eu falei, eu vou apresentar sucintamente, muito rapidamente, o que são os tais pares de Bell. Quem quiser ver isso em mais detalhes, eu tenho um curso completo de computação quântica e criptografia na internet. Isso está muito detalhadamente explicado. Então, eu vou apresentar apenas algumas características fundamentais para a gente saber com o que está lidando, saber o que é esse processo de destilação. Estado de Bell, o pares de Bell, ou ainda
pares EPR, daquele artigo de Einstein, Podolsky e Rosen, são estados quânticos específicos de 2 qubits que representam os exemplos mais simples, maximais, no sentido de mostrarem um emaranhamento máximo. Conceitualmente, pertence à área de estudo da ciência da formação quântica. Estados de Bell são uma forma de vetores de base emaranhados e normalizados. Normalização, como a gente sabe, implica que a probabilidade total da partícula se encontrar em um dos estados de Bell é 1. O emaranhamento é um resultado de superposição que depende da base. Então, essa base de Bell, ela vai ser usada para a gente, quando fizer a destilação de uma configuração de um sistema quântico, projetar essa configuração sobre essa base de Bell, para obter o máximo possível de representação, de acordo com os pares de Bell, do emaranhamento entre os objetos dessa configuração física. Então, devido a essa superposição, à medida em que o bit colapsa esse qubit em um dos estados de base com uma dada probabilidade. E como efeito do emaranhamento, à medida em que o qubit determina instantaneamente um dos 2 valores possíveis do outro qubit. E este valor dependerá em qual estado de Bell os 2 qubits estão ou estejam. Estados de Bell podem ser generalizados para representar estados quânticos específicos de sistemas multi-qubits, quer dizer, não se restringem a sistemas com apenas 2 qubits. Então, você pode usar os estados de Bell para representar esses sistemas com 3 ou mais qubits, né? Ou 3 ou mais subsistemas de 2 qubits, o que permite fazer a tal da destilação. O entendimento dos estados de Bell é essencial à análise da comunicação quântica e do teletransporte quântico. Os estados de Bell correspondem a 4 estados quânticos específicos de 2 qubits, maximalmente emaranhados, que se acham em superposição, ou seja, são uma combinação linear dos 2 estados 0 e 1. Esse emaranhamento ele pode ser descrito da seguinte forma. Vou usar aqui a nomenclatura que se usa habitualmente, né, em termos de informações quânticas. Um sistema A é batizado de Alice, ou Alice, e um sistema B é batizado de Bob. Né? Uma questão de antropomorfismo meio desnecessário, mas como vingou, a gente acaba usando isso. Então, o que se observa é que se houver uma comunicação entre Alice e Bob, uma comunicação clássica, né, eles vão verificar que, embora seus resultados sejam aleatórios, ambos estarão perfeitamente correlacionados. Quando eles estão de posse do seu qubit específico. Essa é a correlação à distância que o Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. É como se as 2 partículas combinassem entre si anteriormente, quando o par de Bell foi criado, antes dos 2 qubits se separarem. Quais resultados seriam exibidos no caso de uma medida? Eu também já falei que, na verdade, o emaranhamento ele não necessita que exista uma interação original entre as partículas. Basta que elas sejam representadas por funções de onda ou simétricas ou antissimétricas, exclusivamente. Ou seja, os bósons, pode demonstrar, já foi demonstrado, que os bósons todos podem ser mostrados como sendo emaranhados. E todos os férmions da mesma maneira. Mas, inicialmente, era muito mais difícil você ter esse resultado. Né? Não havia ainda o acúmulo de investigações que houve nesses últimos 90 anos, né? Quase um século. O artigo do Bell, que lançou
essa medida, na verdade, os pares de Bell também serve para você usar como instrumento de medição do emaranhamento. Esse artigo é de 1964. O Bell era um físico misto de teórico com experimental. Ele trabalhava no CERN, né, em 64, já há algum tempo. A mulher dele também era física, experimental. Ambos moravam praticamente no CERN. E ele tirou um ano sabático. Aí foi para os Estados Unidos e outros lugares. E ficou um ano trabalhando no paradoxo EPR. Ele queria, na verdade, provar o contrário do que provou. Ele queria mostrar que o Einstein estava certo. Ele acabou demonstrando o contrário, né? Ele achou uma desigualdade, que é a chamada desigualdade de Bell, que é usada hoje como uma medida de emaranhamento. O interessante é que o artigo dele saiu numa revista não muito badalada, né? Não muito lida por cientistas, né? E o artigo dele passou em branco. E ele mesmo ficou quieto. Ele não fez nenhum alarde, né, dessa grande descoberta que ele havia feito. Só décadas depois, quando, especialmente, um outro físico americano chamado... O Bell era irlandês, né? Ele nasceu em Belfast. Mas um físico americano chamado David Bohm, eu já citei o Bohm antes, ele descobriu esse artigo do Bell e começou a divulgar. Fez um livro, inclusive, onde ele cita esse artigo, né? Então, o Bell começou a ser mais visível entre os teóricos, entre os físicos teóricos. Mas isso já nos anos 80, praticamente. Na verdade, a partir de 79. Então, por 15 anos, o Bell ficou na moita com o seu resultado. Ninguém sabia disso. E a partir de 79, então, começou o boom da informação quântica baseada na desigualdade de Bell. E essa desigualdade de Bell, ela foi refinada, né, já em 69, 5 anos após o Teorema de Bell, por físicos que conheciam o Bell, conheciam o trabalho dele, né? Então, eles fizeram um refinamento da desigualdade de Bell num sistema tripartite. Em vez de ser um sistema bipartite, como Alice e Bob, eles botaram Alice, Bob e o Charles, né, em terceiro. E criaram, na verdade, essa generalização da desigualdade de Bell que o Clauser, o Horn, o Shimon e o Holt criaram, se verificou rapidamente ser, na verdade, um jogo. Ele passou a ser chamado de um quantum game, né? E eles mostraram que certa medida de correlação não pode exceder o valor 2 quando a física é clássica, quando a física respeita as restrições de causalidade de uma teoria local com variáveis ocultas. Mas sistemas quânticos podem assumir valores tão grandes quanto 2 vezes raiz de 2. É o valor máximo, né, permitido a sistemas quânticos dessa medida de correlação, mas que supera em 1,414, 2, e assim por diante, o valor clássico de 2. Então,
teoria quântica simplesmente viola a desigualdade de Bell e contradiz a ideia de variáveis ocultas locais. O que vem a ser a base de Bell? Os 4 estados específicos de 2 qubits, que tem aquele valor máximo de 2 raiz de 2, são chamados estados de Bell. E são conhecidos como os 4 estados de Bell com 2 qubits maximalmente emaranhados. E formam uma base maximalmente emaranhada, conhecida como a base de Bell, no espaço de Hilbert quadridimensional com 2 qubits. E são esses os vetores da base de Bell. Φ mais, Φ menos, Psi mais e Psi menos. Essa simbologia é padrão, essa descrição dos pares de Bell que formam essa base é padrão, vocês vão encontrar isso espalhado em toda a literatura da informação quântica, principalmente naquele livro que eu já citei, uma espécie de bíblia da informação e da computação quântica, né? Do Michael Nielsen e do Isaac Mike and Ike. Então, são esses os 4 vetores que formam a base de Bell. Um espaço de Hilbert com 4 dimensões. E, usando o conceito de portas quânticas, né? Circuitos quânticos, portas quânticas da informação quântica, você pode criar estados de Bell de várias maneiras. Essa é uma delas. Esse método é um método mais simples, parte de uma base computacional com 1 bit zero, com 2 bits zeros, constrói esse circuito quântico. Não vou entrar em detalhes sobre a composição dessas portas, né, chamadas de porta Hadamard e porta CNOT. CNOT é um NOT controlado, né? Então, a partir de 2 bits zero, você pode construir esse estado de Bell, por exemplo, que é o Π mais. O que a gente viu ali em cima. E daí por diante. E quais são as propriedades desses estados de Bell? O resultado da medida de um único qubit em um estado de Bell é indeterminado, né? Mas após você medir o primeiro qubit na base Z, você pode garantir que o resultado da medida do segundo qubit terá o mesmo valor para os estados de Bell simétricos. O valor oposto, φ, para os estados de Bell antissimétricos, Psi. Isto implica que as medidas resultantes são correlatas. Então, essa é a mágica, essa é a magia dos pares de Bell, né? Que são, digamos assim, eles formam a base dos emaranhamentos elementares e máximos de um sistema de informação quântica. Os estados de Bell são estados emaranhados. E a base que eles formam, evidentemente, por construção, é uma base ortonormal. A medida de Bell é uma medida quântica conjunta de 2 qubits que determina em qual dos 4 estados de Bell eles se encontram. Também não vou entrar em detalhes, mas por informação, quem quiser isso mais detalhadamente, como eu já falei, eu tenho aquele curso de computação quântica e criptografia no mesmo site, no mesmo wikisite em que está esse curso aqui, em que estão essas notas de aula que eu estou apresentando. E aí detalhes, né, dessa medida de Bell,
E finalizando aqui com a primeira confirmação, ou seja, até 1981, os estados de Bell eram essencialmente uma suposição teórica, a lógica perfeita, mas não se tinha a confirmação de se eles existiam ou não na natureza. Aí o físico chamado Alan Aspect, ele, entre 81 e 82, construiu um experimento pioneiro, que já foi muito refinado até hoje, mas ele recebeu o Prêmio Nobel em 2020, se não me engano, junto com outros dois físicos, exatamente, que ajudaram a esmiuçar, a detalhar melhor o que vem a ser o emaranhamento. Esse é o circuito, é o setup que esquematiza a experiência de aspecto, na verdade, né, em francês, em ótica quântica, com polarizações de fótons emitidos em sentidos opostos. Quer dizer, ainda estava usando a interação original. Hoje se sabe que isso não é necessário para ver emaranhamento, basta as funções de onda simétricas, as duas, ou as duas antissimétricas. E o experimento do Aspect encontrou, na verdade, a quebra da desigualdade de Bell, a violação dessa desigualdade de Bell. Encontrou uma correlação S igual, S máxima igual a 2 vezes raiz de 2, que é exatamente o máximo de emaranhamento que os estados de Bell admitem. Bom, voltando, após essa rápida introdução aos estados de Bell, os estados EPR, o pares de Bell, voltemos aos nossos filamentos de bits, né? Como já disse, os filamentos de bits são uma descrição dual da fórmula de Hill-Takayanagi para a entropia de emaranhamento holográfico. Por sua vez, a fórmula de RT, como eu vou chamar para abreviar, ela generaliza, por sua vez, a fórmula da entropia de Hawking-Bekenstein. Podem ser interpretados como uma informação quântica de uma coleção de pares de Bell. Uma informação importante, né, também não é falada muito frequentemente, é que, até porque é um trabalho bastante mais recente, um trabalho do Susskind, né, aquele mesmo que ajudou a desenvolver o modelo do universo holográfico, e o Maldacena, o Juan Maldacena, que descobriu a dualidade ADS-CFT, recentemente eles fizeram um artigo em que eles mostram, usando a dualidade ADS-CFT, que os pares de Bell, os pares EPR, são idênticos às pontes de Einstein-Rosen. Interessante que no mesmo ano em que o Rosen e o Einstein, em conjunto com o Podolsky, fizeram aquele artigo EPR, né, em que eles pretendiam demonstrar que a mecânica quântica não era completa, o Einstein e o mesmo Rosen escreveram um artigo descrevendo o que mais tarde o Wheeler chamou de wormhole, mas tecnicamente são conhecidas como as pontes de Einstein-Rosen, ou as pontes ER. E esse trabalho do Susskind e Maldacena, o título do trabalho, inclusive, é muito sucinto. É simplesmente ER igual a EPR, ou seja, eles demonstram, usando a matemática da dualidade ADS-CFT, que os pares de Bell, os pares EPR, são idênticos, são da mesma natureza que as pontes ER, as pontes de Einstein-Rosen,
ou wormhole. Então, a gente vê que há muita superposição, né? Sem fazer trocadilhos com a mecânica quântica, há muita superposição de resultados, né, que só foram revelados a posteriori, o que é um bom sinal, né? Quando você, por outro caminho, encontra o mesmo resultado que foi encontrado anteriormente, é muito provável que os dois caminhos estejam corretos, sejam alternativos. Bom, e a motivação geral da gente estudar filamentos de bits? A gente já viu que é uma surpreendente conexão entre espaço-tempo e formação quântica. A famosa correspondência ADS-CFT foi a primeira que levantou essa bola, em 1998, né? Não vou mais me deter a respeito. Isso leva à fórmula de Rio-Takayama, fórmula RT, que diz que a entropia da região A, na fronteira da CFT, da dualidade ADS-CFT, é igual a 1 sobre 4 GN, GN é a constante de Newton, vezes o mínimo quando essa superfície de fronteira gama inicial tende a um valor mínimo, o mínimo da área desse valor mínimo. Aqui eu faço uma observação para explicar o que é a codimensão 2, que aparece ali na definição da fórmula RT. A codimensão do subespaço W de um espaço V, ambos espaços vetoriais, né, é igual à diferença entre a dimensão do espaço V e a dimensão do espaço W. Os matemáticos gostam de encontrar termos sintéticos, né? Bom, a fórmula RT pode ser interpretada como uma generalização da fórmula de Becker-Hawking, que calcula a entropia de um buraco negro. Como eu disse, por que um buraco negro? Porque, nesse caso, os efeitos quânticos e gravitacionais se aproximam muito por causa da alta curvatura do espaço. Inversamente, na SFT dual, a entropia de emaranhamento, ou entropia de von Neumann, generaliza a noção de entropia de Boltzmann, entropia termodinâmica, em estados que não são necessariamente térmicos. Mesmo que a fórmula RT vem resistindo a várias verificações de consistência, satisfaz todas as propriedades conhecidas da entropia de von Neumann, isso só foi provado, né, definitivamente em 2013. Levou 7 anos para se produzir uma prova formal da prescrição dada através da fórmula RT. Daí em diante, ela vem sendo utilizada uma grande quantidade de vezes. Ela vem sendo usada como arroz de festa, seja configuração de covariantes ou, no caso de gravidade, com alta curvatura, também quando correções quânticas são levadas em conta no limite 1 sobre n, onde n é o número de estados do sistema, microestados, né? Uma das aplicações mais interessantes se relaciona ao programa de reconstrução do Bojo, a partir da superfície. É exatamente o princípio holográfico. Então, essa ideia está sintetizada naquela frase que a gente já usou antes, a geometria pelo emaranhamento, que é uma forma particular da expressão it from qubit, que já é uma versão de informação quântica da frase original do Wheeler, que era it from bit. E a gente pode ir adiante relacionando a dinâmica da métrica do Bojo às regras que definem a entropia de emaranhamento frente à modificação de estado da teoria conforme de campos, ou do correspondente
hamiltoniano dessa teoria. Nesse caso, a fórmula RT é aplicada novamente com uma premissa fundamental. E o slogan anterior é promovido a nova expressão que o Aspelmayer e o Novotny estão buscando demonstrar experimentalmente, a gravidade através do emaranhamento. Então, essa prescrição RT também inspirou vários desenvolvimentos que conectam o espaço-tempo a outros tópicos da informação quântica, incluindo redes tensoriais, correções de erro, tanto quânticas quanto clássicas, computação quântica, teletransporte quântico, etc. Então, posso afirmar que, de forma coletiva, resultados obtidos sobre a gravidade são reinterpretados via holografia como resultados de informação quântica e vice-versa. Ou seja, essa evolução da interpretação da gravitação quântica, através do paradigma do universo holográfico, fez com que essa gravitação quântica ficasse intimamente relacionada, intimamente ligada à informação quântica, que é um bom sinal. E mais recentemente ainda, esses dois matemáticos, Hendrik e Friedman, mostraram que a fórmula RT admite uma descrição dual sobre a forma de fluxos. Fluxos são campos vetoriais com norma limitada e divergente nulo. Ou, equivalentemente, se pode chamar esses fluxos como filamentos de bits, com a espessura do comprimento limitada ao comprimento de Planck. Então, essa nova prescrição exige e envolve a maximização do fluxo através de uma região, e você pode obter isso através de um teorema clássico que nasceu do estudo de otimização linear de uma rede ferroviária, né, na Inglaterra. Esse teorema do fluxo máximo e corte mínimo, ele tem origens bastante terrestres, né? Mas hoje a gente usa em gravitação quântica exatamente para obter essa dualidade entre a prescrição RT e os filamentos quânticos. A prova formal desse resultado, evidentemente, é mais complexa, a gente não vai aprofundar aqui, foi obtida em 2018. Essa nova prescrição tem auxiliado a descoberta de aspectos desconhecidos previamente do emaranhamento holográfico e grandezas relacionadas, e tem fornecido também uma boa interpretação teórico-informacional de várias propriedades já conhecidas. Aquilo que eu disse, quando você obtém um resultado já conhecido através de um caminho alternativo, isso é muito bom, que indica que essa alternativa, esses dois caminhos, né, que se alternam, estão provavelmente corretos. A formulação da entropia de emaranhamento holográfico através de filamento de bits é análoga à fórmula RT. Também é um bom sinal. E vem sendo generalizada para configurações covariantes, que é o caso da spin-foam, da espuma de bits, e no caso das CFT duais, a configurações de gravidade com grande curvatura, ou seja, os buracos negros. Falta ainda uma versão que incorpore correções 1 sobre n, ou quânticas. 1 sobre n foi, inclusive, o limite. Está no título, inclusive, do artigo do Maldacena, onde ele apresenta a dualidade ADS-CFT. Então, ainda falta uma pequena parte, que são essas correções 1 sobre n do Maldacena, mas esse trabalho aqui se propõe a avançar um pouco nisso. Então, a gente vai explorar aqui algumas propriedades gerais que essa prescrição RT quanticamente corrigida deve satisfazer e explorar aspectos de sua interpretação física. E mais outros exemplos de aplicação. Tudo apontando no sentido da gravitação pelo emaranhamento, que atualmente é o caminho mais provável e factível
de se demonstrar experimentalmente as características quânticas da gravidade. Bom, aqui um breve resumo da apresentação do artigo. Eu não vou me alongar. Isso é tirado diretamente do artigo original. São detalhes bastante técnicos, né? Não vou me aprofundar muito nisso. E a gente vai diretamente ver que a prescrição de filamentos de bits quânticos pode ser interpretada como uma geometrização dessas correções quânticas, quando tanto a parte de área quanto a de entropia no bojo podem ser unificadas em uma única descrição de campo vetorial. Esse campo vetorial a gente vai ver que é o campo do vetor de Killing, né? O vetor de Killing é muito conhecido na relatividade geral. Ele entra direto também nessa formulação de filamentos de bits. Bom, aí as formas tentativas da entropia, né? Usando essa nova formulação, quando se recupera a prescrição RT padrão. Agora, resta perguntar se as correções quânticas admitem uma descrição similar em termos de campo vetorial corrigido. Vamos corrigir agora o campo vetorial. E quais seriam as correções à prescrição de filamentos de bits? Aí o Maldancé não comparece mais uma vez em uma fórmula, né? Fórmula FLM, que é descrita por Jafes Leukovitch, Modocena e Su, nesse artigo de 2016, chamado Entropia Relativa é igual à entropia relativa do bojo. Isso tudo buscando mostrar aquela dualidade entre a holografia de um sistema físico e o conteúdo desse sistema físico, entre a superfície holográfica do sistema físico e o seu conteúdo, a tradução holográfica do conteúdo do sistema. Então, essas figuras aqui são figuras no espaço antes de Sitter, né? Também não vou entrar em detalhes, mas são figuras bastante autoexplicativas também. E os filamentos vão surgir como fluxos de qubits através dessas superfícies, através dessa família de superfícies, representada por essas letrinhas M, né? M1, M2, etc. Então, se calculando o fluxo através da última superfície, a gente obtém a contribuição total para a entropia, né? Então, observando que os vetores normais são definidos apontando para dentro do bojo, conforme a figura acima mostra, a gente pode usar a nossa velha conhecida lei de Gauss e fazer uma mudança de integração sobre superfícies para uma integral de volume divergente de um campo vetorial V. Assim como se usa o teorema de Gauss, a lei de Gauss, também a gente vai usar mais à frente o teorema de Stokes. Ou seja, a gente está entrando em um domínio teórico bastante bem conhecido, que é a física de fluidos, né?
como se os bits fossem um fluido, os qubits, e o seu fluxo atravessasse essas superfícies holográficas. E aí se fala rapidamente em hamiltoniano modular. Só para manter a consistência, a autoconsistência do texto, eu explico aqui rapidamente o que vem a ser um hamiltoniano modular. Em teoria quântica de campos, um hamiltoniano modular é um operador autoadjunto, que pode ser não local e pode ser muito complicado, definido através da matriz de densidade. Rho, sendo essa matriz, igual à exponencial negativa do hamiltoniano modular. Essa definição vocês encontram em um livro clássico do Rudolf Haag. O Haag foi um dos grandes desenvolvedores de uma tentativa de axiomatização da teoria quântica de campos. Físico matemático de primeiro nível, né? Esse livro dele é de 1996, a segunda edição, e tem essa explicação, não só a explicação, como tem a definição exata do que vem a ser um hamiltoniano modular. É em QFT, mas também tem um viés de física estatística aí, né? Nessa expressão da matriz de densidade, vocês veem que o expoente é real. O hamiltoniano é um operador autoadjunto, ou seja, hermitiano, logo os seus autovalores são reais. E naquela expressão que surge a necessidade de você supor um hamiltoniano modular, também surge o tensor de estresse-energia, aquele mesmo tensor que aparece nas equações de campo de Einstein. E aquele xi, aquela letra grega xi, que aparece ali naquela integral, é um vetor de King, que tem as propriedades corretas na superfície mínima. O epsilon elevado a n é a forma volume na superfície total, sigma. Logo, se pode escrever aquela expressão com essa outra aqui. A densidade de energia, de entropia, né, é o integrando da integral que dá a entropia no bulk, o S-bulk. E o que é o vetor de King? Também, para manter a consistência do trabalho, o vetor de King é um conceito matemático bastante importante na relatividade geral. King é o nome foi o nome do matemático, né, que definiu esse vetor antes da relatividade geral. O vetor de King ele tem uma origem mais, digamos assim, historicamente mais modesta, né? Ele é simplesmente um campo vetorial que preserva a métrica e uma variedade riemanniana, ou pseudo-riemanniana. Os campos de King são geradores infinitesimais das isometrias, e os fluxos gerados por vetores de King são isometrias contínuas da variedade, seja ela riemanniana ou pseudo-riemanniana. O que isso quer dizer? Que quando a gente move usando a mesma distância, cada ponto de um objeto ao longo de um campo de King, as distâncias entre esses pontos do objeto não serão distorcidas. É um movimento isométrico. Quase uma definição de um movimento de corpo rígido, né? Interessante é que pode ser que alguém desavisadamente traduza erradamente campos de King com os campos da morte, mas não tem nada a ver com morte. King é o nome do matemático que descobriu esse campo vetorial. Continuando aqui a descrição daquela integral, que usa o hamiltoniano modular, a gente vai ver que a interpretação dessa entropia
leva a que os filamentos possam também se iniciar e terminar no bojo, não apenas entre o bojo e a superfície holográfica. Por outro lado, se considerar uma teoria de campos efetiva no bojo, um observador nesse bojo pode extrair somente o par de Bell do estado e nenhuma outra forma de emaranhamento multipartite. E assim por diante. São várias consequências daquela simples integral. E aqui é um resumo de demonstração do mesmo resultado, usando a otimização convexa, que é uma técnica, como eu já disse, clássica, né, de fluxo, de otimização de fluxo. Então, o que são os filamentos de bits quânticos? São aqueles que têm a possibilidade de se iniciar e ou terminar no bojo. Os filamentos de bits quânticos compõem uma nova classe de emaranhamento destilável, ou seja, podem ser decompostos em pares de Bell, só que agora internamente ao próprio bojo, né, sem necessidade da holografia. Uma forma de você se desvencilhar do princípio holográfico. É como se você estivesse no interior de um buraco negro. Agora, existem também os filamentos de bits clássicos. E, dependendo da região do bojo que a gente estiver, a gente pode interpretar o filamento como quântico ou como clássico. As sutilezas, né, bastante interessantes, mas eu não vou me alongar a respeito disso. Uma utilização, uma aplicação fundamental é a análise da transição de fases quando o efeito da entropia do bojo é levado em conta. Uma transição de fase quântica. Você pode usar essas fórmulas todas aí. Também não vou entrar em detalhes, não é a nossa intenção. A nossa intenção aqui, na verdade, é apresentar o conceito de filamentos quânticos, de qubits, e mostrar como a gente pode utilizar isso a nosso favor, né? Em particular, como eles estão intimamente associados à entropia, a gente quer, e a entropia quântica, né? Ou melhor, a entropia generalizada, né, de Ryo-Takayanagi, tanto a de Hawking, Bekenstein, como a de von Neumann. Os filamentos, então, vão ser compostos desta maneira. São fluxos, né? Essa figura representa o fluxo máximo associado a uma região de fronteira composta por duas partes A e B, simplesmente conexas, né? A região A sobre essa reta horizontal, a região B sobre essa reta, a mesma reta horizontal, e a parte sombreada é a conexão entre as duas, né? É como se fosse um buraco de minhoca, digamos. Então, você tem que calcular o fluxo máximo associado a essa região de fronteira, através daquele teorema Max Flux, Mincut, fluxo máximo, corte mínimo. E aí as várias opções, quando você considera o grau de conexão entre as regiões A e B. Quais são as soluções? A solução desconexa, a solução conexa, a solução desconexa
e a solução conexa. E quais são as propriedades gerais dos filamentos de bits quânticos? As propriedades básicas dos filamentos de bits clássicos são formação de ninhos, a existência de um núcleo de fluxo max. Essas propriedades básicas clássicas podem ser promovidas à versão quântica através de modificações mínimas, muito pequenas. A ideia geral é primeiro reduzir a configuração quântica a uma versão clássica, fazendo um mapeamento, usando projeções, depois aplicar os teoremas existentes ao problema clássico efetivo e retornar o mapeamento à solução quântica, ou seja, usar a dualidade, mais uma vez, entre a versão clássica e a versão quântica. Aí a descrição do que são esses ninhos de filamentos clássicos, né? Não vou entrar em detalhes também. Depois, a gente basta impor que os filamentos quânticos que terminam nos sumidouros têm início na região de fronteira. Aqueles que se iniciam nos sumidouros terminam em qualquer ponto da área mínima, é o complemento da maior região. Então, é simplesmente reduzir a parte restante do problema de maximização do fluxo, que é introduzir os filamentos clássicos e colapsar, encolhendo até zero a espessura dos filamentos quânticos. Isso remove os filamentos quânticos do problema, deixando, entretanto, um traço através de curvas com singularidades cônicas ao longo da localização anterior dos filamentos. Em resumo, a gente mostra que um programa de fluxo máximo com uma densidade de amareamento Sx, que obedece esse conjunto de relações aí, possui sempre uma solução de um campo vetorial de fluxo máximo que satisfaz essa integral. Então, essa é a versão quântica da propriedade de alinhamento dos filamentos dos bits clássicos. Agora vamos ver rapidamente também, não vou entrar em detalhes, porque é bastante técnico, né? Esse item, né? Os estados perturbativos no formalismo de Ear-Wald. Prescrição dos filamentos quânticos em detalhe, no caso de perturbações lineares na vizinhança do estado de vácuo. Essencialmente é isso. Bom, o formalismo de Ear-Wald ele expressa naturalmente em termos de formas diferenciais. Né? Eu já passei rapidamente na segunda aula, se não me engano, da formulação da geometria diferencial em termos de formas diferenciais. E essa formulação é fundamental no formalismo de Ear-Wald. E essa formulação nos permite traduzir as diferentes expressões entre campos vetoriais e formas diferenciais. Aqui só é analisado, no caso de estados excitados, uma análise perturbativa, explicar como esse formalismo de Ear-Wald vem à baila. Aqui é a linguagem das formas diferenciais, como se faz o mapeamento entre campos vetoriais e formas diferenciais. Esse material mais em detalhe pode ser encontrado naquele mesmo artigo que eu já citei no início, 2021, né, do Agon, Cáceres e Pedraza. E essa tradução de filamentos de bits em termos de formas diferenciais foi apresentada rigorosamente também em um artigo que eu já citei aqui, do Hendrik Rubeni, o teorema do fluxo máximo e corte mínimo, do ponto de vista riemanniano e lorentziano.
artigo 2018. Essa tradução, esse dicionário, foi introduzido como um caminho para se lidar com o teorema Max-Flow-Winnicott para hipersuperfícies, introduzindo na linguagem as formas diferenciais como instrumento adicional para fugir da dependência da métrica, né? E, ao mesmo tempo, explicitando a propriedade de localidade e microcausalidade no bojo. Então, aqui existe esse mapeamento, também não vou detalhar. É um conteúdo bastante técnico, né, que envolve produto cunha, né, o edge product, que, na verdade, está presente nas definições de formas diferenciais. Conceito de derivado exterior, que se deve também ao Cartan. E como surge a lei de Gauss nessa história, né? A lei de Gauss surge exatamente porque a gente está lidando com superfícies e com volumes. Superfícies holográficas e os volumes do bojo. Então, as condições de homologia são expressas todas através da lei de Gauss. Quando a gente faz as correções quânticas, quando aplica as correções quânticas de erros, né, implicitamente, ao teorema clássico de fluxo máximo e corte mínimo, a gente tem que usar as formas diferenciais. E usar aquele mapeamento, né, que foi definido naquele artigo anterior, sobre hipersuperfícies. Então, tudo se reduz a se estudar, a se aplicar o teorema de fluxo máximo e corte mínimo a esses filamentos, a esses fluxos, na verdade, que são chamados aqui de filamentos de bits, fluxo de bits, né, ou de qubits, atravessando superfícies, saindo de um volume chamado de bojo, né, ou chegando nesse volume, chegando nesse bojo. Essa expressão, essa integral aí, é a versão da fórmula que já tinha sido apresentada anteriormente, do fluxo máximo em termos agora de formas diferenciais, onde o W é uma forma diferencial. Agora, estudando os estados quânticos perturbativos, né, a gente vai ver que os estados excitados desses campos quânticos no volume, né, no bojo holográfico, eles induzem um tensor de estresse-energia não trivial, o estresse-momento, o energia-momento, se quiser. Tensor que comparece nas fórmulas de campos do Einstein. Esse tensor de estresse-energia comparece com uma fonte das equações de Einstein semiclássicas. À esquerda da igualdade está a formulação geométrica das equações de Einstein, né? R-MNI, tensor de Ricci, o R é o tensor de Ricci contraído, ou a curvatura escalar de Ricci. Gemini é a métrica do espaço pseudo-riemanniano. O lambda é a constante holográfica. E à direita, a formulação semiclássica, usando aquele valor médio, né, do tensor de estresse-energia no bojo, no volume interno, a superfície holográfica, como sendo como se substituísse o próprio tensor de estresse-energia da formulação clássica das equações de campo de Einstein. Na equação clássica, em vez desse valor esperado, né, onde o tensor de estresse-energia está ensanduichado entre
um Bra e um Ket dessa função de onda psi, é simplesmente o tensor de estresse e energia clássico que surge aí. Então, a transformação das equações de Einstein clássicas a semiclássicas é feita simplesmente dessa maneira. E não se pode fazer uma série de malabarismos, né, usando as perturbações, desde que elas não sejam muito acentuadas, né, para calcular as flutuações quânticas em uma teoria semiclássica. Lembrando que a temperatura de Hawking, né, onde ele descobriu a evaporação de um buraco negro, foi descoberta por um método semiclássico. Ele colocou uma função de onda na vizinhança do horizonte de eventos de um buraco negro e resultou naquela expressão que a gente conhece da temperatura de Hawking, Bekenstein. Então, aí, talvez vários passos, né, bastante técnicos, usando esses conceitos que a gente mostrou, formas diferenciais e modelo semiclássico, buscando expandir perturbativamente uma excitação do campo quântico frente à gravitação clássica. E, finalmente, se aplica o formalismo de Earwald. Esse artigo aí, o artigo de 1998 do Maldacena, né? Aquilo que eu falei, o limite para grandes N's das teorias de campos superconformes e da supergravidade. É um artigo inteiramente calcado na teoria de supercordas, né, que na época era um must, né, era a vanguarda das pesquisas teóricas em física. É nesse artigo aí que o Maldacena descobre e apresenta a dualidade ADS-CFT, que sobrevive, né, à própria teoria de cordas. Né? Hoje, praticamente, não se encontra mais o volume que se encontrava na época de artigos, de trabalho, de livros sobre a teoria de cordas. Mas a DSFT sobreviveu a isso tudo, né? Ela está presente em quase todos os artigos que tratam da gravidade quântica. Simplesmente por causa da facilidade de cálculo que ela apresenta, essa dualidade apresenta. Tanto é que, em 2014, esses autores aí, Laskari, McDermott e o Hans Donk, que a gente já conhece, eles fizeram um dicionário. Se deram o trabalho de fazer um dicionário, fazendo o mapeamento das equações dinâmicas de movimento no bojo, ou seja, no volume da holografia, né? As equações de Einstein, as leis que governam a dinâmica da entropia na superfície holográfica, na CFT do Hall. Então, em resumo, esse artigo desses três autores é conhecido hoje como Dicionário ADS-CFT. E também é muito usado exatamente por causa da facilidade de cálculo, né? Por causa da transposição do mapeamento de um lado da dualidade ao outro. Bom, aqui já é uma evolução dos cálculos anteriores. A gente já fez o estudo
perturbativo, né? E agora o artigo estuda os estados excitados clássicos e as equações de Einstein no vácuo, dentro daquele contexto. E aqui surge a matriz de densidade reduzida, né? Que é definida através desta relação que a gente já viu antes, né? Esse H em si A é o famoso hamiltoniano modular. Então, essa matriz de densidade reduzida, que é o traço sobre A do ρ total, né? é da, essa matriz é dada exatamente por essa expressão que envolve o hamiltoniano modular. E como a gente já falou, esse H em si A corresponde ao gerador de translações temporais ou isometrias associadas com uma família de observatórios de Hindley que podem efetuar medições naquela região fora do evento, fora do horizonte de eventos. Então, a gente obtém uma versão linearizada das equações de Einstein quando você não leva em consideração a matéria. Essas equações de Einstein, não mais na supergravidade, como era o artigo original do Maldaceno. Não há supersimetria nenhuma envolvida aí. São as equações de Einstein mesmo, clássicas, só que linearizadas e obtidas agora no interior do bojo holográfico, na ausência de matéria. A gente pode ver que a constante cosmológica comparece ali. O vetor de Kini, que a gente já falou também, faz parte daquelas integrais. E para fazer a inversão, partindo da primeira lei da termodinâmica, a gente usa o teorema de Stokes, né, sobre superfícies. Aí uma série de outros resultados, um mapeamento CHM, de Casini, Huerta e Myers, no artigo de 2011, muito importante, rumo a uma derivação do emaranhamento holográfico, ou melhor, rumo à derivação da entropia do emaranhamento holográfico. Notem que é posterior ao trabalho que levou à fórmula RT, né? Já no desenvolvimento da fórmula RT. É mais, esmiuça mais em detalhes esse cálculo da entropia holográfica de emaranhamento. Estados excitados quânticos e as equações semiclássicas de Einstein também se pode fazer esse dicionário no interior do volume holográfico, no interior do bojo, né? Então, a gente vê que esse conceito de filamentos quânticos, na verdade, fluxos de qubits, leva a resultados bastante detalhados e bastante precisos, né, sobre essas formas de cálculo da entropia de emaranhamento. Até mesmo porque esses fluxos de qubits representam alternativa, né, à formulação RT, a formulação holográfica da entropia, obtida por Hill e Takayanagi.
São duas formas duais, dois caminhos, né, diferentes que levam a resultados semelhantes, sendo que no caso dos filamentos, como a gente sabe lidar melhor com fluxos, né? Fluxo é um conceito clássico. O Daniel Bernoulli já havia definido fluxo de fluidos, né? No século XVII. Então, digamos assim, esse ambiente, esse contexto de fluxo de qubits é mais amigável aos físicos, mais amigável à pesquisa, acarreta um desenvolvimento mais aprofundado, né, do que aquele estudo sobre holografia, sobre dualidade anti de Sitter, CFT. E resumindo a história, que são os filamentos quânticos? A gente pode definir, são aqueles depois dessa viagem, né, esse mergulho, melhor dizendo, nesse formalismo, ou nesses formalismos, né, formalismo de Earwald, formalismo do teorema de fluxo máximo, corte mínimo, a gente pode concluir dizendo que os filamentos quânticos são aqueles cuja fonte é a densidade de entropia do bojo, no volume holográfico. Eu citei vários artigos que dizem respeito a esses vários resultados, né? Esse resultado dos filamentos quânticos também pode ser combinado com resultados anteriores, por exemplo, do Swing e do Van Ramsdonck. Tem um artigo de 2014, no Archive, intitulado Universalidade da Gravitação a partir do emaranhamento. Isso faz com que seja possível mostrar que as equações de Einstein semiclássicas também devem ser válidas no volume holográfico, no bojo, qualquer que seja o estado quântico perturbativo consistente. Então, a gravidade semiclássica ela parece emergir exclusivamente de considerações do emaranhamento, que é um resultado novo, né? Que não é uma gravidade quântica, é uma gravidade semiclássica. A gravidade semiclássica, se ela emerge do emaranhamento, muito provavelmente a gravidade clássica também emergirá do emaranhamento. É meio caminho percorrido naquela fórmula do emaranhamento à gravidade, que vem sendo aplicada e perseguida, né, em experimentos atualmente. E vamos ficar por aqui. Na próxima e última aula dessa parte 1, a gente vai dar um salto, né, de motivação. Vamos sair dessa matemática intricada, né, de dualismos holográficos e vamos buscar uma visão cosmológica clássica que foi originária de um artigo de 3 físicos do CBPF, Mário Novello, Ignácio Bediaga e Vitor Antunes. O Antunes ele é físico no CERN, inclusive. Faz parte do experimento CMS no CERN. Mas esse artigo deles propõe uma coisa interessante, que o próprio Mário Novello, alguns anos atrás, ele, em conversa comigo, uma reunião que a gente teve no CBPF,
ele finalizou dizendo o seguinte: a gente tem que explorar a gravidade, a gravitação de Einstein, não minimamente acoplada à matéria. E tudo isso que a gente viu até agora admite um acoplamento entre a matéria e a gravitação, ou entre a matéria e a métrica, né, da relatividade geral, um acoplamento mínimo. O Novello, há anos, ele acredita que a gente tem que ir um passo à frente. Esse artigo aqui já faz isso em uma exposição bastante clara, bastante inteligível, né, visando explicar como surge a simetria entre a matéria e a antimatéria após o Big Bang. A gente sabe que, por leis físicas, né, conhecidas, quando a matéria surgiu, surgiu a antimatéria também, necessariamente. Mas, atualmente, a gente só vê matéria, a gente não vê estrelas de antimatéria. Né? E como é que isso aconteceu? Houve um certo instante na evolução do universo primordial em que ocorreu uma desigualdade entre a quantidade de matéria e antimatéria. Uma pequena diferença. Mas essa pequena diferença, com a evolução do universo, se traduziu em que a antimatéria ficou inteiramente sem se manifestar. Ela desapareceu. Alguns físicos acreditam que a antimatéria existe no setor oculto, né? Mas isso aí é especulação pura. Né? Eu até mostrei já uma das interpretações da matéria escura, né? Através desse universo de antimatéria que a gente não vê. Mas é especulação pura, se a gente não vê, não vai ver nunca. Né? Não viu até agora, então isso não vale cientificamente, não tem nenhum valor, não pode ser falsificado, como dizia o Karl Popper. Você não pode demonstrar que isso está errado. Se você não vê. Mas então, esse artigo, eu acho um artigo fundamental, seminal, ele apresenta exatamente uma maneira muito original, usando esse acoplamento não mínimo entre a gravitação e a matéria, que busca explicar exatamente essa assimetria, essa bareogênese, como se diz, né? O nascimento dos baryons, e não dos antibaryons. Esses baryons são os que sobraram da aniquilação original feita entre a matéria e a matéria, que foram produzidas em um certo instante. E eles mostram, né, que a gravitação pode ter sido o agente que induziu esse desequilíbrio entre matéria e antimatéria. E eu sigo esse ponto de vista deles. Sigo e faz parte da minha proposta final. Inclusive, utilizar não só a teoria de Einstein-Cartan, introduzindo tensor de torção, como uma teoria de Einstein-Cartan não minimamente acoplada à matéria. Será uma meta bastante difícil, que vai exigir bastante até ser alcançada. Mas então hoje a gente fica por aqui. E a próxima aula vai ser o encerramento dessa parte 1.